pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Marco Civil da Internet nas nossas aulas especiais aqui do Desenhando Direito. Esse Marco Civil da Internet é um projeto de lei que vem desde 2009 e ele está um pouco entravado, não está saindo direito por conta de duas questões basicamente. A primeira por causa de uma coisa chamada neutralidade da rede e a segunda por conta do armazenamento de dados. A neutralidade eu vou falar daqui a pouquinho com vocês, mas sobre armazenamento de dados, o que era mais polêmico era que o Brasil queria obrigar que empresas como Facebook e Google tivessem data centers no Brasil, ou seja, que eles armazenassem as informações aqui colhidas no Brasil mesmo, não tivessem armazenado essas informações dele em servidores fora do Brasil. Isso já caiu por terra na Câmara, eles já retiraram esse armazenamento de dados, ele não vai ser obrigatoriamente feito no Brasil, porque senão ia inviabilizar um pouco a internet brasileira. Essa lei do Marco Civil, ela ainda é um projeto de lei, ele foi aprovado agora na Câmara e vai passar pelo Senado. Se ele passar pelo Senado, ele vai para a sanção da presidente Dilma. Ainda pode haver mudanças nessa lei, assim como houve na Câmara. Então a gente tem que esperar um pouquinho para estudar a fundo o que é o Marco Civil da Internet. O que eu quero fazer com vocês é passar os pontos principais, os pontos que podem vir em algum debate, em alguma pergunta oral em uma prova, ou então na sua prova mesmo, escrita, que pode trazer alguma coisa sobre esse Marco Civil da Internet. A primeira coisa que a gente tem que pensar e entender aqui do Marco Civil da Internet é o que é o Marco Civil, da onde ele surge. Bom, o Marco Civil é um projeto de lei número 21.626/2011 que estabelece princípios, tá, e garantias do uso da rede no Brasil. Ele vai ser uma constituição. O Marco Civil ele vai funcionar como uma espécie de constituição, ó, constituição da internet, definindo direitos, como eu já falei para vocês, e deveres, tanto dos usuários como dos provedores, que também não escaparam aqui do Marco Civil. Usuário e provedor vai ter direito e dever. Ele vai estabelecer princípios e garantias, como se fosse uma constituição. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que esse Marco Civil da Internet sirva como uma base para que várias outras leis surjam depois desse Marco Civil, e esse Marco Civil da Internet ele teria que ser seguido por essas outras leis, assim como a nossa Constituição. Ele é o básico, os direitos e garantias básicos, princípios que vão reger a internet no Brasil. É bem legal vocês darem uma lida no texto. O texto desse projeto de lei está lá no meu site, que é o www.rodrigoalvarez.com.br. Se vocês quiserem, acessem lá que tem esse projeto de lei na íntegra. São 14 páginas, não é difícil a leitura é bem rápida. E eu recomendo a todos que façam essa leitura para ficar por dentro de como está o projeto de lei. Seguindo aqui, o que esse projeto de lei então traz para a gente? Ó, ele vai proibir o acesso de terceiro a dados, correspondências ou comunicação pela rede. Então ele deu uma garantia de proteção aos nossos dados. Isso está surgindo muito forte depois que a presidente Dilma se envolveu naquela questão da espionagem dos Estados Unidos. Então isso aqui veio muito forte no Marco Civil da Internet. E ele vai buscar garantir a liberdade de expressão, pelo menos isso é uma coisa que fala a lei, que eles vão tentar garantir a liberdade de expressão, e a proteção da privacidade e também de dados pessoais. Esses daqui são os requisitos básicos. Isso aqui é o que a lei está trazendo de básico dentro dela. Vamos ver então o primeiro tema que eu falei para vocês, que é a neutralidade da rede. O que vai ser essa neutralidade da rede? O princípio é que as empresas não podem fazer distinções no tráfego de dados em suas redes, por conteúdo, origem, destino ou serviço, tratando todo tipo de dado da mesma forma. Ou seja, pessoal, vocês já viram aquelas empresas que oferecem acesso apenas às redes sociais? Você compra a internet deles, mas você só pode acessar as redes sociais. É isso que a neutralidade da rede quer proibir. Se você comprou um pacote de dados, você vai poder acessar tudo que tiver na internet, independente de conteúdo, origem, destino ou serviço. Então você não vai poder limitar, você só pode acessar conteúdo da Vivo. Não. Você contratou uma empresa, você vai poder acessar Vivo, TIM, Claro, Oi e assim por diante. Ou Facebook, Google, o que você quiser acessar, você vai poder acessar. Não vai poder ter bloqueio, por exemplo, com restrição a baixar vídeo da internet ou qualquer outra coisa do gênero. A empresa tem que formar um pacote uno. Você comprou aquilo, aquilo não pode ter uma limitação por conteúdo, origem, destino ou serviço. É isso que é a neutralidade da rede. E dá para perceber bem, assim, fica bem nítido o porquê que essa neutralidade é bem polêmica e porque as empresas não querem que ela passe. Porque vai ser um limitador aí para elas expandirem bem a internet para o Brasil inteiro. Então vamos para os deveres dos usuários. Quais são os direitos, na verdade? Quais são os direitos que os usuários têm na internet brasileira? Ó, pessoal, o artigo ele é bem extenso, constam vários direitos lá. Eu resumi todos nesses itens que estão aqui. Eu resumi tudo que eles estão falando lá aqui. Se você quiser, é bom você dar uma lida no artigo e ver um por um, porque tem várias peculiaridadezinhas que não vai dar para trazer aqui, até porque essa é só uma visão bem rápida do que é o Marco Civil da Internet.
é o sigilo da comunicação. Assim como eu já falei para vocês, que é o maior ênfase aqui no Marco Civil é esse. Sigilo da comunicação. Suas comunicações estão protegidas, exceto em casos de investigação criminal. Ou seja, por ordem de um juiz. Se o juiz vier e der uma ordem falando que você tem que abrir os dados, a empresa vai ser obrigada a fornecer. Mas isso já era assim na comunicação de telefone, então não fica muito difícil de entender. A não suspensão da conexão. Óbvio, exceto por falta de pagamento. Caso você não pague, o que vai acontecer? Vão cortar sua internet. Porém, a suspensão só vai acontecer se você não pagar. De resto, não pode ser feita a suspensão da tua conexão. A manutenção da qualidade da conexão. Eu sei que isso parece meio utópico, porque no Brasil a qualidade da internet não é boa, mas pelo menos está previsto aqui no Marco Civil que tem que manter a qualidade da conexão e as empresas elas podem ter algumas penalidades caso isso não aconteça. Então esperamos que isso venha para melhor e para melhorar a qualidade da internet. Os contratos eles devem ser claros com os operadores de internet. Ou seja, pessoal, isso aqui é um reflexo do Código do Consumidor, tá? Do CDC. Por quê? Porque ele já falava isso. As operadoras elas não podem fazer contratos confusos, eles têm que ser claros e objetivos. O não fornecimento a terceiros sobre registro de conexão à internet. Isso aqui tudo que eu já falei para vocês daquela questão da espionagem. Ele vem bem forte mesmo aqui no Marco Civil da internet, uma proteção ao que você vai fazer, ao que você vai falar ali dentro. Óbvio que uma ordem de um juiz pode abrir essa conexão, abrir esses dados e fornecer. Vamos ver então agora sim quais são os deveres, mas dos provedores de internet. Olha que legal aqui essa parte. Os provedores de internet terão os seguintes deveres, tá? Eles são obrigados a fazer isso aqui. Manter registro de conexão sob sigilo em ambiente seguro por 1 ano. Então, ó, vai ter que ter um registro da sua conexão. Isso é sigiloso e tem que ser em ambiente seguro. Os dados só vão ser disponibilizados por ordem judicial, assim como aqui embaixo. A guarda de registro deve ser feita de forma anônima. Não pode constar o teu nome lá. Os provedores poderão guardar o IP somente, nunca as informações do usuário. Consta também aqui um direito do usuário, que eu não coloquei aqui, que é de você pedir a exclusão dos teus dados depois de eles serem usados de qualquer provedor da internet. Isso você pode fazer. E por fim, pessoal, a última coisa que eu queria conversar com vocês aqui é sobre a responsabilidade pelo conteúdo. Quem responde pelo conteúdo publicado na internet? Aqui a lei traz o seguinte: todo conteúdo publicado na internet é de responsabilidade do usuário que publica. Você publicou, você é responsável. Aqui parece ser uma coisa bem lógica. Os provedores de acesso, ou seja, provedor de acesso é diferente de provedor de conteúdo. Vamos ver a diferença. O provedor de acesso, que é aquele que te oferece a conexão, por exemplo, uma conexão pela Vivo, pela Oi, pela NET e assim por diante. Qualquer empresa que você imaginar que te ofereça a conexão à internet, elas são provedores de acesso. Elas não são responsabilizadas por conteúdo gerado por usuário, tá? Aqui elas não têm nenhum tipo de responsabilidade por te oferecer o acesso à internet. Esse aqui é até meio lógico de entender. O segundo, que são os provedores de conteúdo, que são aqueles administradores dos sites. Ou seja, o Facebook, por exemplo, que ele administra um site, ele só vai ser responsabilizado caso ele não acate uma ordem judicial, num prazo correto, para retirar do ar o conteúdo gerado pelo aquele usuário X que está dando problema. Então, o que dá para a gente entender aqui é o seguinte: você é livre para escrever o que você quiser. Se alguém quiser retirar o que você escreveu da internet, você vai precisar de uma demanda judicial, e aí essa demanda judicial vai avisar o site, e aí sim o site vai ter que obedecer naquele prazo, e vai ter que retirar aquilo que você colocou do ar, que ofendeu uma pessoa e que foi decidido que aquilo foi ofensivo ou que por algum motivo tem que ser excluído mesmo. E aí vai avisar o site tem que tirar. Isso aqui é o que dá para entender então nesse conteúdo. O provedor só vai responder em caso que ele não tire do ar não acate aquela decisão do juiz. É isso aqui então que eu queria conversar com vocês sobre o Marco Civil da internet. É importante a gente dar essa passada geral para que vocês conheçam, saibam, fiquem atentos a essa questão, porque ela está muito presente na mídia. Ela pode vir em algum tipo de pergunta, pode vir mascarada de algum jeito em alguma prova, e é legal que vocês tenham essa noção do que é o Marco Civil da internet. Eu estou deixando aqui mais 2 aulinhas do Desenhando Direito para vocês, caso vocês queiram acessar, e vou deixar também uma aulinha do nosso parceiro da MCN Advogados, que bem legal também, uma paródia jurídica aqui para vocês poderem se divertir e aprender aqui. Fora isso, ficam 2 links, um para se inscrever no canal Desenhando Direito, e tem em primeira mão todas as aulinhas que a gente está publicando aqui, e o segundo link para vocês acessarem essas aulinhas especiais, esses conteúdos que estão bombando na mídia e que pode ser que venha em alguma pergunta aí. Então tem várias aulinhas especiais, se vocês quiserem é só acessar aqui esse link que eu estou deixando, que vocês já vão poder ter acesso a todo esse conteúdo. No mais, pessoal, quem puder, compartilhe o conteúdo, curte aí o vídeo, porque isso ajuda muito aqui na divulgação e ajuda que a gente continue fazendo esse trabalho Desenhando Direito, que ele continue gratuito para vocês, essa é a intenção do projeto, que ele continue gratuito até o final. Mas para isso o projeto tem que crescer e tem que tomar um tamanho legal para que a gente possa continuar publicando aqui na internet.
Muito obrigado e até a próxima.